Bom dia, povo de Deus, muito bom dia, que Deus te abençoe, ótimo dia para você. Aqui estamos chegando próximo aí do nosso objetivo final, que é o fim do mês, encerrando a nossa série devocional Obediência, uma prova de amor. E hoje com um tema bem confrontoso, vou dizer assim, porque hoje nós vamos tratar o nosso eu, nós vamos tratar a nossa maturidade diante da obediência. E a obediência demonstra maturidade espiritual. Esse é o tema de hoje. A obediência demonstra maturidade espiritual. Esse é o tema de hoje. E eu quero, antes de começar, pedir para você que compartilhe esse vídeo, compartilhe, curta, comente se você está gostando. Isso nos ajuda, nos dá motivação para gravar mais um dia, para entender que a palavra está chegando, está tocando. Porque, irmãos, é um desafio todos os dias eu estar aqui e fazer esse devocional, com essa estrutura de vídeo e tudo. É um desafio muito grande. Mas a gente entende que Deus tem um propósito, é uma missão, que nós podemos ajudar pessoas e a favor de Deus nisso. Nós queremos que a sua ajuda para compartilhar, para você que ainda não está dentro do nosso grupo do devocional, aqui na descrição desse vídeo você vai ver o link do nosso grupo devocional, tá? E será uma honra ter você lá. Todos os dias, às 8 da manhã, a gente está ali buscando colocar o nosso devocional e tratar de questões que são pertinentes e que Deus toca muito no nosso coração. Graças a Deus, muitas vidas estão sendo tocadas. Algumas pessoas me encontram na igreja, na rua e até parentes mesmo, e falam do que Deus está fazendo através das mensagens dele, né? Então vamos lá. Se você puder, abra sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, 14, o último versículo aqui do capítulo 5 vai falar: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exército constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Em outra versão, vai dizer que mais o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exército constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E nós vamos entender que a maturidade, que é o nosso tema, a maturidade espiritual, obediência hoje demonstra maturidade espiritual. Nós vamos entender que hoje a maturidade espiritual ela não é medida pelo quanto você sabe. Então você que está chegando aqui agora, você que é um novo convertido, você que está
lutando, que está buscando mais em Deus, eu preciso te dizer, a sua maturidade espiritual, ela é medida por quanto você obedece a Deus. Se você estiver do lado de uma pessoa que tem 20 anos de igreja, 20 anos de caminhada com Deus e não obedece, essa pessoa, ela não tem maturidade espiritual. Então, crianças espirituais, é isso que o autor aos Hebreus vai falar aqui. Todo esse capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14, ele vai falar sobre essa busca da maturidade. Tá? Onde, no 14 mesmo, se você puder ler aqui comigo, ele vai falar, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aí vem o 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. Tá? Então, queridos, para que você entenda, compreenda o que Deus está querendo fazer, crianças espirituais, elas questionam tudo o que não entendem. Filhos maduros, eles obedecem, mesmo quando ainda não faz sentido. Por quê? Porque eles confiam no Pai. Lembra da confiança? E a confiança, ela é uma... Na verdade, não a confiança, mas a paternidade, ela está extremamente associada a sucesso. A paternidade, ela está... Será que eu vou dar o spoiler aqui da próxima tema, hein? Meu Deus. Esses dias eu estava aqui conversando com a minha esposa e eu disse, amor, você já parou para pensar que se meu pai tivesse me ensinado tal coisa, eu não teria dificuldade nessa área aqui? E é uma verdade. A paternidade, ela não só traz para você uma referência de quem é o homem que te ajudou, que te criou, quanto, estou falando de forma natural e paternal mesmo aqui, fisiológico, e até parental, no caso, né? O pai hoje, ele é a figura que ensina, que influencia, é o nosso influencer. Hoje as crianças não têm acesso à rede social, mas elas conseguem seguir, né, usando aqui a analogia das redes sociais, o pai, e entender ali os seus comportamentos e de forma parecida reagir como o pai. E um filho que não confia no pai, ele não é maduro o suficiente para entender que o pai, ou ele não confia no pai porque ele não acredita que o pai irá fazer o que ele deve fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a paternidade, ela tem um papel fundamental na vida de um cristão ou de um ser humano. Uma criança que ela cresce sem a paternidade, sem a figura de um pai, ela cresce com muitos traumas que precisam ser superados. Eu cresci com muitos traumas porque eu não fui criado com meu pai. E em uma parte da minha vida nem fui criado com minha mãe. E nunca tive dificuldade de obedecer. Mas a falta da paternidade, a orfandade, vamos dizer assim, ela pode não só traumatizar, como mudar o perfil de referência, como ela pode influenciar no caráter do homem e da mulher quando é formado. E a ciência vai explicar isso, né, por conta de questões, não sei se é sensoriais o tema, a expressão,
mas ela vai explicar sobre isso, mas de forma espiritual eu consigo compreender que a falta da paternidade, ela deixa em nós marcas na nossa alma por falta de condução, de dizer, vá para cá, meu filho, não faça isso, não é assim. Você começa a descobrir sozinho e essas descobertas, elas vão causar em você combates, elas vão causar em você quedas, dificuldades, e isso vai formando traumas e gerando outras questões. Então, queridos, a obediência, ela está ligada à confiança, e a confiança está ligada ao próprio Deus, porque quando você confia no Pai, você obedece mesmo que não faça sentido, mesmo que você não entenda, você vai obedecer aquilo que o Senhor lhe mandar fazer, que é uma das partes mais difíceis da obediência. É um dos principais desafios. Aqui o autor aos Hebreus, ele está dizendo algo muito profundo quando ele vai revelar que só cresce quem pratica a obediência constante. A obediência, ela não é uma emoção, ela não é treino, a obediência, ela é prática, é disciplina. Disciplina de quem decidiu andar com Deus além do sentimento. Porque hoje existe um tipo de cristão que é aquele cristão que ele... Eu não quero ser aqui... Não quero praticar aqui heresia e nem falar de forma preconceituosa. Mas hoje existe um tipo de cristão, querido, que ele falta tanta maturidade, falta tanta confiança, falta tanta fé, falta tanta obediência, que a única coisa que ele tem para Deus é emoção. Ele é um homem e uma mulher emocionado. Ele não tem paz, ele não tem confiança, ele não tem fé, ele não tem maturidade espiritual para lidar com certas situações e com desafios. Então, não tem disciplina espiritual, porque ele só se emociona, vive de movimentos, vive de cultos, vive de campanha, vive de monte, ele vive de oração, ele vive de... Mas nada consegue mudar, nada consegue tratar, nada consegue restaurar. A palavra parece que não pega, parece que não fica. Esse é o que não tem disciplina, esse é o que decide andar em Deus, mas com ele mesmo. Não andar com Deus. Ele anda com Deus com o sentimentalismo, com a emoção. E nós devemos andar com Deus com fé, confiança, obediência radical. Lembra? Nós falamos sobre a nossa maior referência de obediência, que é o próprio Cristo. Obedeceu de forma radical. E não se trata, a maturidade, ela não é viver por vontade, mas por direção. Uma pessoa que ela tem dificuldade, que ela é imaturo, que ela tem dificuldade de confiar, que ela tem dificuldade de ter disciplina de confiar, de praticar a confiança, de obedecer, mas ela, na maioria das vezes, esse tipo de pessoa, ele é emocionado. São pessoas que têm muita emoção. Uma pessoa que ela tem essa dificuldade, sabe o que é que acontece? Eu vou te dizer, ela, na maioria das vezes, ela só faz aquilo que ela sente paz. E não se trata de sentir paz, mas de permanecer mesmo quando tudo que você quer para. Lembra, eu falei isso na série Identidade, no mês passado, no mês de junho. Você lembra? Deus pode estar agindo mesmo que você esteja desconfortável, mesmo que você esteja passando por dificuldade, até aí Deus pode estar agindo.
As pessoas têm uma máxima e acreditar que Deus, se tiver tudo em paz, é porque Deus está no controle. Não é assim que funciona. Eu falo por experiência própria. E eu falo por alguns anos vividos na fé. E os últimos anos bem vividos. Querido, quando Deus está agindo, não é um calafrio, não é um sentimento de paz, não é um ambiente muito tranquilo, não. Quando Deus está agindo, você vai sentir no seu espírito a resposta dos clamores, você vai ver milagres. E esses milagres, muitas vezes, eles vão acontecer no meio de um caos, no meio de uma confusão, no meio de um reboliço. Você sabia que o maior momento que a igreja do Senhor cresceu foi quando ela estava sendo perseguida? Por que você acha que você vai ter um momento de paz espiritual para conseguir chegar aonde você quer chegar, ou achar que Deus está agindo naquele momento porque está em paz? Não faz sentido. Até porque o propósito de Deus para as nossas vidas é uma busca intensa, é uma caminhada intensa com o Espírito Santo, com Deus. Eu vou abrir algo para vocês. Eu estou gravando esse devocional aqui, queridos, mas com o coração apertadinho, porque eu preciso de muitas coisas, de muitos milagres, vamos dizer assim, de Deus para resolver diversas questões. Então, não é sobre estar em paz, não é sobre sentir paz para ter certeza que Deus está agindo, mas ser um filho maduro, ter maturidade, não é viver da nossa vontade, é viver da direção de Deus. Não se trata de sentir paz, mas de permanecer no centro da vontade de Deus, mas de permanecer mesmo quando tudo quer parar, quando tudo quer não dar certo. Você precisa entender que você não pode andar em emoção. Obediência não é emoção, obediência é prática, é disciplina. Quem decide obedecer, ele anda com Deus não por sentimento, mas por fé. Normalmente, quando você está emocionado, a ciência vai falar isso. Quando o seu corpo, quando o seu cérebro manda informação para o seu corpo de que ele está emocionado, ele não consegue processar é porque eu não sei os termos científicos, mas o seu poder de decisão, seu fator que decide, por exemplo, se eu vou correr, se eu vou ficar, se eu vou sentar, ele diminui. Ou seja, quando você está emocionado, você tem uma probabilidade de tomar decisões erradas, de tomar um caminho errado, de tomar decisões erradas, de escolhas erradas. O propósito não é emocionar você. O propósito de uma vida com Deus não é de viver uma vida de choro, de emoção. É muito lindo quando Deus nos pega, que a gente chora, que a gente sente o Espírito Santo. Mas uma pessoa que ela vive de emoção, ela não tem disciplina, ela não vive milagres, ela só vive lutas e batalhas, esquece as vitórias, não vive milagres novos, fica apegada a milagres antigos, a coisas antigas que já foram feitas na vida dela. E aqui dentro da nossa palavra, se nós formos entender, a palavra
exército constante, falado aqui pelo autor de Hebreus, que vai falar logo depois de citar os adultos, no original grego é ex, que significa hábitos firmemente estabelecidos pela repetição prática. Vou dizer de novo. Hábitos firmemente estabelecidos pela repetição prática. Ou seja, a maturidade espiritual que o autor dos Hebreus está falando aqui, que, olha, vocês não são mais crianças, vocês não precisam se alimentar de leite e não têm experiências no ensino da justiça, vocês precisam de alimentos sólidos para adultos, os quais, pelo exército constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, a maturidade espiritual ela não nasce da teoria, mas da obediência diária aplicada à vida real. Ou seja, querido, você precisa de forma habitual, firme, estabelecida e repetidamente prática, constante, obedecer ao Senhor todos os dias para que isso se torne, você se torne maduro espiritualmente. Porque a pessoa que ela não obedece a Deus, ele é um menino na fé. Ela é uma menina espiritualmente falando. E nós nós confundimos muito a questão da infância, das analogias que a Bíblia vai trazer sobre crianças. Eu quero ser realmente como criança. Existe até uma canção, quero ser como criança. Mas as atribuições, os destaques que a Bíblia vai falar sobre a criança é sobre a sua inocência, é sobre a sua pureza. Mas você precisa ser hoje como um adulto que consome alimentos sólidos, que pratica firmemente, habitualmente, de forma estabelecida e repetida e praticada a obediência. E obedecer é uma atitude de maturidade. Obedecer é uma atitude que vai te fazer crescer um pouco mais espiritualmente. Tiago 1:22 vai falar, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Lucas 6:46 vai dizer, porque me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? O que adianta? 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 11, aquela coluna toda e aquele capítulo que vai falar sobre o amor, vai falar sobre quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Se nós formos entender e analisar, você precisa crescer espiritualmente. Você precisa confiar. Você precisa confiar no Pai, porque uma criança, quando ela vai se tornando mais madura, ela aprende a confiar ainda mais no Pai. Você precisa obedecer de forma radical, prática, constante, habitual e de forma firme, estabelecida o Senhor. Você quer crescer? Você quer crescer hoje? Você quer dizer esse sim para Deus? Eu preciso parar de tomar leite, que é os alimentos, que é alimento espiritual para as crianças, e eu preciso de alimentos sólidos, Senhor. Então pare de reagir às coisas de Deus como criança. Pare de ser um emocionado. Quando Deus te corrigir, aprenda a ouvir e a entender que o Senhor tem um propósito para a sua vida e Ele está te corrigindo porque Ele corrige todo filho que ama. Comece a obedecer mesmo quando ninguém está vendo. Nós temos uma questão de querer obedecer
quando as pessoas estão vendo, para poder mostrar para os outros que estamos obedecendo. A obediência firme, ela é um marco do que nos deixaram, a infância espiritual para trás. Ela só vai mostrar, a obediência firme é um marco dos que deixaram a infância espiritual para trás. Você só vai deixar de ser criança quando você começar a obedecer. Obedecer de forma radical. Estudos vão mostrar que o amadurecimento emocional acontece não apenas com o tempo. Ou seja, você já sabe que não precisa de tempo para ser um homem e uma mulher madura emocionalmente, mas com a frequência em que tomamos decisões conscientes em meio à pressão. Maturidade espiritual segue o mesmo padrão. Quem obedece sob pressão, cresce. É forte. E eu quero orar por você. Porque, assim como eu quero que você tome essa decisão. Eu escolho crescer. Eu escolho crescer. Repita isso comigo. Eu escolho crescer. Eu não vivo por emoção, mas por direção de Deus. Minha obediência revela minha maturidade e cada decisão me transforma à imagem de Cristo Jesus. Vamos orar? Amém. Pai, nessa manhã, Senhor, diante de Ti, diante desses homens, dessas mulheres que nos ouvem e nos assistem, Senhor, eu suplico pela Tua obediência, Espírito Santo. Nós queremos ser filhos obedientes. Nós queremos amadurecer na obediência. Que não vivamos mais nós, Senhor, mas o Senhor viva em nós. Deus, nós comíamos como meninos espirituais, mas nós agora queremos comer como adultos espirituais, como alguém que ama a Tua vontade, Senhor. Nos ensina, Deus, a praticar, a repetir, a perseverar, até, Senhor, que o bem esteja enraizado em nós, até que a disciplina de obedecer esteja enraizada em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, ser conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, todas as decisões erradas, as falhas constantes, aquilo que consumiu a mente, consumiu o coração, aquilo que deixou, Senhor, no lugar de morte, no lugar de dúvida, eu te peço, Senhor, nessa manhã, transforme, Deus, essa experiência em bem, Senhor, em paz, e todo mal seja repreendido agora. Nós repreendemos tudo aquilo que fez essa pessoa tropeçar, cair, desobedecer. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor agora implante no coração a raiz da obediência, Espírito Santo. Que a obediência agora mude do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, que o coração agora aqueça, arda, Deus, em obediência, que nós possamos sentir isso no nosso coração nessa manhã. O Senhor aquecendo o nosso coração, nos chamando para obedecer, nos chamando para um tempo de obediência.
e nós iremos ser recompensados, não só por obedecer, mas por acreditar, confiar no Senhor, que é o nosso Pai, é a nossa maior referência. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, te guarde e resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom.